Aí a senhora também já, quando chegou aqui, já creu? Não, eu cheguei aqui e dei trabalho vim na igreja, mas eu assistia de longe e Deus me revelou. Certo. Eu contei a irmã disse que era uma revelação, mas eu não entendi nada não. Certo, assim, quer dizer, nessa época que a senhora veio para a igreja, né? Porque o meu forte também não é nem tanto assim, é o testemunho em si de como a senhora creu. Porque no livro, o que a gente está trazendo é a história biográfica de como o evangelho chegou aqui. Que aí a gente eu já tenho... Já não sei desses outros. Eu já tenho... Do dia 11 de 66, de 11 de janeiro de 66 para cá, que eu sei. 11 de janeiro de 66. Quando eu cheguei aqui... Já tinha crente. Já tinha Muito essa bom. igreja, era bem pequenininha. Certo, e foto desse período não existe não, né? Eu acho que não. Não, né? Certo. Não tinha esse costume, não. Ah, é, né? Pois é. O Sérgio Moreira de Souza, você se lembra dele ter passado por aqui? Não, senhor. O José, foi no meu tempo. José Freire de Alencar. Também a primeira vez não foi no meu tempo. Certo. Então tá bom. Não cheguei aqui. Então, praticamente esse... José Freire dirigiu aqui pela segunda Foi vez. o primeiro pastor daqui, foi José Freire. Foi, José Freire. Que foi José Freire e o irmão Sérgio. Sérgio Moreira de Souza. Mas eu não cheguei a conhecer. Certo, o Sérgio Moreira de Souza, eles eram os primeiros pastores aqui mesmo. Agora é o seguinte, o trabalho aqui, a partir dos 66, agora eu quero, por exemplo, eu vou dar uma filmadinha no templo, porque esse templo vai ser destruído, né, para ser construído no maior, né. Pronto, aqui nós estamos com a nossa pioneira, o nome dela todinho é... Clarice Ferreira de Oliveira. Irmã Clarice Ferreira de Oliveira. Pioneira da obra pentecostal aqui no Genipapeiro. E eu queria de início fazer aqui uma pequena entrevista com a nossa pioneira e eu vou mostrar para ela aqui logo o cartão aqui desse servo de Deus e que eu quero que a senhora me fale aí a importância dele para o movimento pentecostal aqui no Genipapeiro, né? Esse daqui? Sim, senhora. Sim. Esse aqui, ele morreu em 1965. Certo. Foi? Foi, né? Trabalhando na igreja, quando pegou nas latas para erguer, para vir com água. Aí eu estava lá, uma irmã chegou e disse: olha, manda uma camisa para ele que ele está ali, deu um negócio. E aí eu disse: que é isso, meu irmão? E ele entrou e ele muito suado, eu fui me aproximando, chorando. Não chore, tenha calma. Aí, depressa, o vizinho tinha uma caminhoneta, botou para o hospital. E daí a pouco ele chegou já. Jesus tinha tomado. Quem é ele? Meu esposo. O nome dele? José Batista de Oliveira. José Batista de Oliveira. Ele creu no Evangelho quando, José Batista? Ele creu naquele batismo que houve no Banguê. Você se lembra? Banguê. Ele creu nesse dia. Em que ano? Ele creu no dia do batismo do meu irmão, o Geraldo. Eu fui para aquela assembleiazinha ali onde o pastor, esse pastor que tu falou ali. Osmar Lima Silva. Não, o que ele dá. José Freire de Alencar. O grande de governo aí. Pastor Emiliano estava no trabalho e ele disse assim: qual dos irmãos que acredita que Deus pode salvar hoje, ou seu esposo, ou um filho, ou uma pessoa dos seus? Eu disse: eu creio. Creio. E quando eu cheguei de lá do batismo, Jesus salvou ele de noite. Glória a Deus, que coisa boa, né? Como eram os cultos naquela época? Tinha em torno de quantos irmãos, irmãos Mendes? Tinha a faixa de uns 12. Uns 12 irmãos, né? Quem dirigia os cultos na ausência do Pedro Gomes de Farias? Quem era que dirigia? Era o irmão Manuel Rodrigues, Manuel Jesuíno, que é pai de Israel. Manuel Jesuíno. Certo. E a construção desse templo, o senhor se lembra como é que foi feita a construção dele? Esse tempo aqui foi começado, porque já era muito pequenininha a igrejinha que tinha, e foi desmanchado já na sugestão do pastor Pedro Farias, que era para fazer o maior. Justamente foi construído, já o maior, mas não foi ele que terminou, porque ele teve que
de sair do campo. E aí foi no tempo do pastor Osmar. Certo. O que o senhor se lembra da época do pastor Osmar aqui no Genipapeiro? O pastor Osmar foi bom, né? Só que não trabalhou mais porque ele passou para o Senhor, né? Por causa do problema daquele negócio. Certo. Muito bem. Maravilha. Então tá ótimo, aqui tá excelente, irmão Zé. E aí, pronto, louvado seja Deus. Então, aqui é o nosso templo aqui no Genipapeiro, né? Genipapeiro. Esse templo aqui ele foi construído no 66, mas também já vai ser demolido para dar lugar a um templo maior e mais amplo. Mas aqui fica o registro histórico daquela construção que o irmão Zé Mendes, que eu acabei de falar com ele um pouquinho ali, foi um dos construtores, né? Foi um dos que cavaram os alicerces desse templo, né? Né, irmão Zé Mendes? E aí eu queria que o irmão Zé Mendes ficasse aqui, de frente aqui, para me dizer o seguinte, como é que foi essa construção desse templo aqui, irmão Zé Mendes. O senhor está dentro de um templo que o senhor construiu e que hoje já é um templo histórico, porque é um dos primeiros templos aqui do campo do Eusébio, né? Na época era messejana, mas o que o senhor se lembra daqueles dias, irmão Zé Mendes? Porque quando foi na sugestão do pastor Pedro Farias, quando ele começou a manobrar o campo, essa igreja já era pequenininha. Aí foi aumentando o número de crentes, de servos de Deus, e ele resolveu fazer essa aqui. Aí ficou nessa largura, mas foi pequena. Depois que já entrou o pastor Osmar, aí o pastor Osmar continuou e foi terminado com o pastor Osmar. Certo. Muito embora que depois tivesse entrado outros pastores, mas sob ela já foi com o pastor Osmar. Muito bem. Aí é o seguinte, os construtores do templo em si, foi o senhor e quem mais trabalhou na construção desse templo? Foi o Antônio Ferreira, que é a esposa da irmã Francisca, aí vinha gente também lá da Messejana, né, que é aquele irmão Zé Bezerra, que ele também trabalhava aqui, dava ajuda, e o Valmir, que ele mora aqui, mas não está pretendendo mais à igreja, que ele não se descuidou-se, né? Certo. E aí o demais era servente, né? Os irmãos Chico Jovito, o irmão Manuel Zizuino mesmo, ele sempre era o dirigente, mas ele não trabalhava na colher, né? Certo. E assim nós construímos todinho, né? Irmão Zé Mendes, me diga uma coisa, o que é que os primeiros crentes falavam, que o senhor se lembre, que o senhor se recorde, dos primeiros crentes que apareceram aqui no Genipapeiro? O senhor se lembra do quê? Os primeiros que nós chegamos aqui estava a família do irmão Manuel Zizuino. Mas antes chegou por aqui uma pessoa chamada Pedro, não posso lembrar do nome dele, né? Aí ele, quando chegou, ficou trabalhando com os irmãos, né? Mas não foi ele nunca foi o dirigente, porque nesse tempo nem congregação, igreja ainda não tinha, né? Certo. Foi. Nós alcançamos muito bem, foi na direção da igreja, foi o irmão Raimundo Maroca. O Raimundo Maroca era que vinha lá da Leoba das Canas e dirigia aqui, né? Era o irmão Raimundo Maroca. Raimundo Maroca, ele vinha acompanhado de alguém nessa época? Não, ele realmente, porque nesse tempo era o pastor Pedro Farias também, né? Certo. Ele trabalhava por o campo todo. Na região toda, né? Farias, né? Essa região que o Raimundo Maroca vinha, como é o nome aí, das Canas? É Lagoa das Canas. Lagoa das Canas, ela fica perto daqui, o senhor sabe onde é que fica? Fica lá do outro lado do rio. Certo. Dá o quê? 3 quilômetros daqui para lá? 4? É mais. Quantos quilômetros mais ou menos o senhor daria? Uma leve e meia. Então é nessa faixa de 8, 9 quilômetros por aí. Certo. Então na época que ele vinha, ele fazia culto em qual local aqui nessa época? Era aqui mesmo, no templozinho já? Era aqui mesmo.
Certo. O templozinho era de taipa, era de tijolo, de que era? Era de tijolo. É tijolo, né? Era madeira toda de carnaúba. Ah, de tijolo e madeira todo de carnaúba. Certo. Então tá bom, tá ótimo. Maravilha. Essa é a parte histórica do surgimento do trabalho aqui em Genipapeiro, né? Louvado seja Deus. Estamos aqui fazendo aqui essa pequena entrevista com o nosso irmão Zé Mendes, que a gente conhece muito bem. Hoje é 22 de fevereiro de 2012 e aqui fica esse pequeno registro de dentro desse templo que vai dar lugar a um templo maior. E eu vim às pressas, às carreiras, para ver se pegava aqui um pouco da estrutura ainda de pé. Amém.